Começando agora a nossa apresentação do dia 18 de maio com o tema O segredo para ser respeitada e admirada por seus pares, equipe, chefe em apenas 30 dias. Nós já vamos começar a nossa apresentação. E é muito bacana que você esteja aqui hoje, que você tenha separado esse tempo para estar aqui comigo hoje, porque eu também me dediquei e eu tenho uma meta muito séria com você, que é a seguinte: te mostrar o plano para você ser respeitada e admirada pelo seu chefe, pares e equipe em apenas 30 dias. Mesmo que você não seja próxima do seu chefe, mesmo que você seja uma chefe nova, sem experiência, mesmo que você seja tímida e introspectiva, escreve aqui para mim no chat se você está ao vivo, se você é um. Se você é um, coloca um se você é uma chefe novata e coloca dois se você já é uma chefe veterana. Chefe veterana acima de 1 ano de liderança, tá? 1 ano de gestão, no mínimo, na sua função. Escreve aqui para mim que eu quero saber se você está do lado da chefe novata ou do lado da chefe veterana. Por que que eu resolvi fazer essa apresentação, tá? Primeiro ponto, existe um grande mito da liderança que para você ser respeitada, admirada, para você ser benquista pelo chefe, você precisa ter certas habilidades, você precisa ser respeitada, né? Para ser respeitada, você precisa ter certas habilidades, né? Você precisa ter um certo perfil para ter essa admiração. Então, uma das razões que eu vim fazer essa apresentação hoje é justamente para quebrar isso, para te mostrar que o perfil certo, as certas habilidades, tudo isso é uma história que a gente se conta para poder nos manter numa zona de conforto. Então, eu quero quebrar esse mito da liderança hoje aqui com você nessa apresentação. O segundo é quebrar com a solidão corporativa. Cada vez mais a gente está se sentindo presa, pequena e menor que a estrutura das nossas empresas. Então, você pode estar se sentindo muito mais sozinha do que você gostaria nesse momento. E pode ser que você esteja achando que você tem problemas que ninguém mais tem, que você tem. Que você tem inseguranças que ninguém mais tem, e isso não é verdade. Eu vim quebrar essa sua solidão corporativa hoje. A terceira coisa é a insegurança de ser chefe, de agir. Então, como é importante que a gente saia, quebre essa insegurança, essa necessidade de ser a mais perfeita, de ser a melhor, né? Para que você saia desse nível de insegurança e consiga agir da melhor forma, sendo você, na sua posição, né? E o quarto pilar, né? O quarto justificativo do que eu vim fazer hoje essa apresentação é justamente parte do meu propósito, engrandecer as líderes executivas. E agora é justamente o momento para você desenvolver esse respeito e admiração na sua carreira. Por quê? Porque quem tem respeito é considerada para novas oportunidades na empresa e no mercado. Quem tem admiração é protegida durante a crise e passa menos perrengue na carreira. A gente tem essa sensação de que a gente é menor do que a estrutura empresarial. E aí a gente acaba se envolvendo em todos os problemas do dia a dia e a gente se perde na gestão da nossa própria carreira. E aí, desenvolver esse respeito, desenvolver essa admiração, vem justamente para blindar a sua carreira, para te tirar de perrengues, te afastar de crises e te deixar uma profissional muito mais fortalecida, muito mais empoderada e cheia de habilidades, não só de fazer, mas também de ser, e você vai entender ao longo dessa apresentação. Então, qual que é o seu maior desafio hoje com relação à nossa meta? Né? Pensando na nossa meta, que é
da nossa apresentação de hoje especificamente, que é ser respeitada e admirada por seus pares, equipe, chefe, em apenas 30 dias. Pensando nessa meta, qual é o maior desafio que você pode estar passando agora? E eu listei aqui 3 dos maiores desafios que normalmente as mulheres, as líderes executivas estão passando nesse momento. O primeiro grande desafio é não ser ou se sentir ouvida pelo chefe. É aquela sensação de que você fala, 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 e ele escuta, mas não considera. Ou ele finge que escuta e não considera. Você não percebe o seu envolvimento com o seu chefe, né? Você não percebe a influência da sua parte com o seu chefe. O segundo maior desafio que você pode estar enfrentando hoje é não saber o que fazer diferente da sua equipe, principalmente para quem já é chefe veterana. Pode ser que você já está no momento de testar muitas estratégias, como que eu posso gerir a minha equipe, como que eu posso conversar com a minha equipe, feedback, ter conversas difíceis, e aí você não sabe o que fazer para acessar a sua equipe, para ser admirada pela sua equipe. Porque, no fundo, a admiração da equipe é criar proximidade. Quando você tem um elo de confiança com as pessoas que estão abaixo de você, oficialmente na hierarquia, você aproxima essas pessoas, você cria um círculo de confiança com essas pessoas, de segurança, motivação e resultado. Porque a gente quer a nossa equipe do nosso lado para gerar mais resultados para a gente, para a nossa carreira, para a carreira deles e, por consequência, para a empresa. Né? Então, toda aproximação e elo de eu quero ser admirada e querida pela empresa é para que você assuma essa posição de líder inspiradora, que traga resultado para o momento atual, para a sua função e a função da sua equipe, e consiga gerir a sua carreira e a carreira daquelas pessoas que estão abaixo de você. Porque a posição de gestão, ela é sim uma posição de responsabilidade, e a gente vai conversar sobre isso hoje aqui. E o terceiro maior desafio que você pode estar enfrentando agora é se sentir sem experiência no seu cargo. Tem versus outras pessoas no caso aqui, seus pares, por exemplo. Então, é importante que você olhe para esse desafio e você considere esse desafio. E eu também já considerei muito esse desafio na minha vida. Eu fui promovida, e eu trouxe uma foto aqui para você que eu já vou mostrar. Eu fui promovida a gerente com 29 anos. Quando eu assumi a minha posição no Pão de Açúcar, que foi a minha segunda posição de gerente, eu tinha pessoas abaixo de mim com mais experiência de varejo do que eu tinha de idade. Então, eu passei por muito esse desafio e esse desafio me pautou muito ao longo da vida. De olhar para, nossa, eu não tenho essa experiência versus outras pessoas que também estão fazendo, né? A mesma coisa que eu faço. No meu caso, eu atendia uma categoria. Outras pessoas também faziam isso para outras categorias, e aí eu me comparava muito. Quando a gente está numa posição de destaque, que é a posição de gestão, automaticamente você começa a ter críticas e comentários na sua direção. Você começa a ter pessoas falando sobre você. Isso é inevitável. Então, aqui a gente vai trabalhar esse seu desafio, porque eu também passei todos esses desafios aqui que estão listados, de não se sentir ouvida, de não saber o que fazer com a equipe, né, de fazer diferente para trazer mais resultado, de me sentir sem experiência. Eu passei quando eu entrei no pão. Então, essa é a minha carinha aqui de 29 anos, e eu sentia todos os desafios de 29 não, de 31 nessa época. Eu sentia todos esses desafios com muita força no meu dia a dia, desde o momento que eu entrei. Quando eu entrei no pão, eu entrei no lugar de um gerente que era muito amado. E a equipe não sabia que ele ia fazer um job rotation. Então, quando eu entrei, foi surpresa para todo mundo. Então, eu passei pelo perrengue da equipe não me ouvir, da equipe não comprar as minhas ideias, de eu me sentir totalmente sem experiência, de eu ter pessoas abaixo de mim com mais experiência de varejo do que eu tinha de idade.
de não me sentir ouvida pelos meus chefes, que não tinha, nunca tive só um chefe, desde o começo eu já tive vários chefes. Então, o que que aconteceu? Eu cheguei numa situação de saúde insustentável. Eu postei essa foto ontem aqui nos stories até, o meu marido Ed está aqui. O que que aconteceu? Eu engordei 12 quilos em 12 meses. Eu brinco que foi 1 quilo por fechamento comercial. E essa calça jeans que vocês estão vendo aqui, era a única calça jeans que eu tinha no meu armário que servia. Então, eu cheguei numa situação, e aqui não foi nem pelo peso, tá, meninas? Não é uma questão do peso, é uma questão de como a minha vida estava desequilibrada e como o meu corpo refletiu tudo isso. Como os meus relacionamentos refletiram sobre isso, né? Não só os profissionais, mas também os pessoais. Como os meus resultados refletiram isso, né? Como a minha saúde refletiu isso, como a minha família refletiu isso. Então, o nosso trabalho, ele é muito parte da nossa identidade. Quando a gente está numa posição de gestão, a gente não aprende a ser gestora, a gente aprende na raça. Se você é do varejo como eu, você sabe que tem horas que a gente acorda de um jeito e termina do outro. Falar de treinamento de gestão, de liderança, é uma coisa que acontece uma vez por ano. Quando a gente precisa ser gestora todos os dias, o tempo todo. Então, eu sofri muito com isso também, com todos esses desafios. E aí, o que que aconteceu? Eu parei de cometer o maior erro que eu estava cometendo, que era olhar para os outros. Eu estava olhando, mas a minha equipe não me respeita, mas isso não está dando certo, essa estratégia de venda não está dando certo, eu não estou trazendo resultado para a empresa, o meu chefe não gosta de mim. Eu parei de projetar isso nas outras pessoas, no reflexo, e comecei a olhar para mim e no que fazia realmente diferença, um resultado diferente para mim, Mariana, primeiramente como pessoa, como identidade e depois como profissional. Eu percebi que o respeito que eu queria ter das outras pessoas, eu não estava tendo comigo mesma. Porque eu estava trabalhando 12, 14 horas por dia, comendo mal, não bebia nada de água, não fazia nada de exercício, engordei muito, não freiei essa subida de peso, né? Não consegui frear isso, estava numa montanha russa emocional gigantesca, sem paciência, irritada. Era uma TPM assim, constante, de 30 dias. Foi realmente uma prova para o meu relacionamento com meu marido, que na época era meu namorado, a gente já morava junto, mas a gente ainda não tinha casado. Então, eu parei de projetar tudo isso e olhar as consequências e comecei a olhar a raiz das coisas, que é justamente isso que eu quero te mostrar aqui. É essa oportunidade que você tem dentro dessa apresentação de perceber tudo isso que eu vou te falar agora, tá? Porque a gente não aprende a ser gestora. A gente entra num universo onde aqui hoje você vai ter a oportunidade de perceber qual que é a mentalidade que você tem e começar a entender se ela está jogando a seu favor ou contra você, com todas as histórias internas que você está carregando. Você vai começar a entender o seu estado emocional e perceber como que você está realmente se sentindo. Você vai começar a acessar uma nova atitude de líder, de gestora, de executiva, realmente alinhada com aquilo que você quer ser, saindo daquele mito da liderança, de que você precisa liderar de um certo jeito, com certas habilidades, tá? Enquanto outras mulheres estão olhando para o reflexo, você vai começar a olhar para a fonte, assim como eu fiz. E se você tá meio puta da vida agora, que você tá pensando, caramba, eu tava olhando pro reflexo esse tempo inteiro, né? Como assim, Mari? Não é culpa sua, tá? A primeira coisa que eu fiz foi me culpar. E eu fiquei muito tempo nesse ponto de como que eu me deixei chegar nesse peso. Como que agora eu não tenho mais uma calça jeans para usar, né? Eu cheguei numa situação muito, muito insustentável. Então, eu comecei a me culpar muito por aquilo. Mas é muito um reflexo de todo o mercado de trabalho, onde a gente aprende que se não está sofrido, se não está estressante, então não está certo.
Se o resultado não vem com dor, com sofrimento, então não tá certo, ou não vai ser permanente, ou foi sorte, né? Todas as executivas, principalmente as mulheres, a gente cria tantas defesas para tudo que pode acontecer de errado, que a gente fica nesse meio do estresse, meio do burnout, meio do sofrimento, e a gente começa a achar que esse é o único jeito que a gente pode fazer as coisas. A gente para de pensar em como que eu posso fazer diferente, porque a gente está tão acostumada em viver desse jeito que virou normal. A gente aceita o estresse como normal, a gente aceita o burnout como algo normal, né? Então, hoje você tem a oportunidade de mudar toda essa situação. Vocês estão preparadas? Preparadíssimas? Quem quiser escrever aqui no chat, Mari, sim, estou preparada. Quero saber, Mari, como vamos fazer para sair dessa situação de estresse e burnout? Vamos lá. Você, dentro do seu plano, para você ser respeitada e admirada pelo seu chefe, pela sua equipe e pelos seus pares, você precisa estar apoiada em três pilares diferentes, que é justamente isso que a gente vai falar aqui agora. Boa, Edna, tá super preparada. Ótimo. Primeiro pilar é o seu pilar de histórias internas. Quais são todas as histórias internas que você está se contando? O segundo pilar é o pilar de estado emocional. Então, muito linkado às oportunidades emocionais que você tem hoje e que você não está aproveitando. A gente vai falar sobre isso. E o terceiro pilar é a estratégia de ação. E aqui eu não estou falando do fazer um feedback, o que fazer. Né? Ah, é uma boa gestora, faz feedback, faz apresentações boas, é boa em oratória, consegue gerir conflitos, tudo isso você já sabe. Você já sabe. O que a gente vai falar aqui é sobre o como fazer isso. A gente vai dar umas pinceladas nos pontos mais importantes da ação da gestora, mas a gente vai falar muito sobre o como fazer isso de uma forma inspirada, intuitiva, no seu próprio perfil. Porque é isso que é importante. Eu não quero rezar a missa para você e falar, você tem que trabalhar assim. Não é esse o intuito. O intuito é que você aprenda e saiba a usar essa estratégia de agir da melhor forma. Ou seja, o como agir, como fazer, tá? E é sobre isso que a gente vai falar em cada um dos pilares. Vamos lá. Opa, tô voltando. Vamos para frente na apresentação, sempre para frente. Primeiro pilar. Muitas histórias que a gente se conta há muito tempo. E por isso a gente acredita piamente nelas. Piamente. Ou seja, são histórias que estão rodando há tanto tempo na nossa cabeça que são verdadeiras. A gente acredita nisso. E aí, para situações de respeito e admiração no trabalho, você precisa trabalhar as suas histórias de segurança e ser boa o suficiente. Aqui são dois conjuntos de crença que a gente trabalha para criar a sua posição de líder respeitada e admirada. Tá? A história que você está se contando hoje é que você está numa posição fragilizada, onde você é menor que a estrutura da sua empresa, você se sente pequena frente a todos os desafios que você está enfrentando, e você questiona se você tem experiência o suficiente, se você é boa o suficiente, se você apresenta da melhor forma, se você sabe fazer o feedback, se você sabe conversar com pares, né, com pessoas que são seus pares, se você sabe acessar o seu chefe. Então, todas essas histórias são histórias de insegurança, que questionam o seu próprio valor. É essa história que está correndo hoje na sua cabeça. É essa história que estava correndo na minha cabeça naquela época que eu engordei tanto. Por quê? Porque a gente acredita tanto naquilo que aquilo se reflete nas nossas ações. O como a gente faz as coisas está intimamente linkado ao nosso pilar de histórias internas. E claro que isso não vem só da sua posição de profissional, vem da sua posição de mulher, de pessoa também. Então, aqui, o mais importante para você trabalhar é qual é o exercício, tá? E papel e caneta na mão agora
para você anotar isso daqui, porque é isso que vira a chave, é isso que começa a mudar a sua história interna, tá? É o seu exercício. Você vai olhar a sua história antiga, porque a gente já está falando de história antiga. O que você está vivendo até aqui e agora, ele acaba aqui e agora. E você começa a criar uma nova história, tá? Então você vai olhar e escrever sobre a sua história antiga, olhando, será que a Mari tem razão? Você não precisa acreditar em mim sobre as suas próprias crenças. Você vai escrever e pensar, semana passada, ontem, como que eu me senti com o meu chefe? Eu estava me sentindo empoderada, eu estava me sentindo fragilizada. Eu mesma entrei na empresa naquele dia, ontem, vamos falar de ontem, de uma forma fortalecida ou de uma forma com medo? Eu entrei ansiosa ou eu entrei confiante? Então, escreva sobre a sua história de até agora. Escreva. E aí, da mesma forma que você criou essa história antiga, e aqui uma pequena base de muito do que a gente fala dentro da mentoria, por isso que a gente cria esse ambiente aqui no Zoom, porque é um ambiente onde a gente projeta um cenário muito parecido com o que acontece nos encontros de mentoria, né? A Edna está aqui, pode confirmar que a gente faz as sessões no Zoom, faz as sessões no Teams às vezes, justamente para ter esse contato próximo, para que você possa vivenciar isso. Né? Na mentoria, eu falo de exercícios, eu falo de prática, do que você vai fazer para mudar a partir de agora. É muita praticidade, tá? Então, você vai escrever sobre essa história antiga que vem da onde? Vem da sua infância, vem do que você aprendeu dos seus pais, vem da sua experiência no colégio, com seus amigos, com as suas amigas. Então, você vai escrever sobre o seu dia de ontem no trabalho. Perceba se você estava mais segura ou insegura. Se você criou um ambiente de confiança ou de ansiedade. Você vai relatar isso, tá? E eu sei que você já ficou nervosa só de ter que escrever sobre isso. É justamente por isso que a gente tem o segundo pilar, tá? Mas você vai escrever, escreve aí no seu papel. Eu vou escrever sobre a minha história antiga, falando sobre o que eu penso sobre mim, se eu me sentia segura, confiante, boa o suficiente ou não. E aí você vai escrever a sua nova história, que pode ser efetivamente o oposto da sua história de ontem. Do mesmo jeito que você criou todas as crenças que estão na sua cabeça hoje, com a sua mente consciente, subconsciente, não vou entrar nesses detalhes profundamente agora, você pode criar uma nova história também. Então, isso está na sua mão. Só que a gente se sente tão pequena frente aos problemas, frente às coisas, que a gente deixa a vida nos levar. A gente deixa com que as coisas aconteçam. E aí a gente fala, aconteceu por causa do meu chefe, aconteceu por causa do mercado de trabalho, aconteceu por causa do governo. E eu tenho certeza que você passou tantos perrengues quanto eu passei, que não foram poucos para chegar onde a gente está. Eu sei disso. Mas se a gente mantém uma mentalidade voltada para isso, a gente não consegue crescer, a gente não consegue evoluir. Então, aqui, esse momento, no momento que você faz esse exercício, é como se você declarasse para você mesma que basta. Esse é o momento que eu retomo o meu poder, que eu revalido o meu poder, tá? Então, a Edna falando aqui que ama as sessões. Obrigada, Edna, pelo seu depoimento. É sempre, sempre muito bacana, uma egrégora muito gostosa de mulheres onde a gente fala sobre todas essas coisas que a gente está falando hoje aqui também na apresentação. Então, escreva história antiga, história nova, tá? O segundo pilar é o pilar de estado emocional. Porque na hora que você começar a escrever as suas histórias, o que, que vai acontecer? Você vai começar a se sentir de um jeito. Você vai começar a se sentir culpada por não ter feito isso antes. Você vai começar a se sentir frustrada por não ter os resultados que você gostaria de ter. Você vai começar a se sentir ansiosa porque você não sabe se você vai conseguir mudar. Você vai começar a se sentir insegura porque você vai se sentir sozinha escrevendo tudo isso. Eu sei. Eu sei porque eu passei por isso.
Então, o segundo pilar que você vai se lembrar no momento que você estiver escrevendo a sua história é que você precisa estar neutra. Não está escrito aqui no slide, mas eu vou pedir para vocês escreverem na folha, no caderno que vocês estão usando, tá? Você vai se sentir neutra, trabalhar a sua neutralidade e o não julgamento. Então, é importante que você acesse e olhe as suas histórias antigas com mais neutralidade possível. Isso muda o jogo. Isso muda o jogo. Por quê? Porque quando a gente está com raiva, imagina aqui a situação, por exemplo, você está acordando e você tem uma apresentação do seu trabalho hoje, tá? E aí, você chegou no seu trabalho, você está se preparando ali para apresentar, e aí você foi no banheiro para se arrumar, ver sua maquiagem, etc. Beleza. Na hora que você entrou no banheiro, você ouviu alguém falando assim na cabine, uma pessoa para outra. Ah, hoje quem vai apresentar? Ah, é a Mariana. Ah, eu não gosto quando ela apresenta, ela é muito chata. Você ouviu a opinião de uma outra pessoa. No momento que você ouve isso, você vai ter um impacto emocional, ou seja, você vai começar a sentir, "Ah, meu Deus, por que que ela não gosta da minha apresentação? Mas será que eu não falo direito? Será que eu falo muito rápido? Será que eu falo devagar? Será que eu sou chata?" E aí você sai daquele lugar porque você não quer mais ouvir aquela pessoa. E você já está totalmente ansiosa, estressada, tensa. Porque a gente permite com que o nosso estado emocional tenha um drive normalmente para o outro, voltado para o outro. A gente se sente bem pelo que o outro fala, pelo que o outro nos transmite, pelo que a gente percebe do outro. Quando você está numa reunião de feedback, você está conversando com o seu chefe, você tem a intenção de pedir um aumento, você quer pedir mais uma pessoa na sua equipe, porque sua equipe está estafada. Na hora que você entra para conversar com o seu chefe e você olha para a cara dele e fala: acho que ele tá de mau humor, acho que ele não vai gostar do que eu vou falar, acho que ele tá nervoso, acho que não é um bom dia." Você cria uma percepção do outro e isso muda como você se sente. A gente aprende a gerenciar o nosso estado emocional justamente para que você não dependa do outro e para você, principalmente, se blindar e não agir de forma impulsiva. Quando a gente está com raiva, a gente faz as coisas de forma impulsiva e não toma as melhores decisões. Do mesmo jeito que quando a gente está muito alegre, muito feliz, muito poliana, rosas, mar de rosas, a gente não consegue tomar a melhor decisão. Porque a neutralidade é a melhor coisa, principalmente para o mundo corporativo. Então, aqui o que você precisa fazer é se preparar emocionalmente para o dia. É fazer esse priming. É olhar para suas emoções quando você acordar e usar a sua nova história para se fortalecer, para se blindar, para ser mais forte. Então, no momento que você estiver escrevendo a sua nova história, você vai começar a buscar essa neutralidade, buscar esse não julgamento, para escrever essa nova história da melhor forma. E aí sim você vai agir. Aí sim você vai entrar no pilar de estratégia da ação e você vai começar a buscar ações inspiradas, conectadas com a sua essência. Porque aí você pode estar fazendo exatamente a mesma coisa, mas você vai estar fazendo como diferente. Você vai estar fazendo de uma forma diferente. Você vai estar fazendo de uma forma muito mais intuitiva, muito mais conectada com a sua essência de líder, com a sua essência de executiva, de gestora. E isso é muito mais forte. Então, aqui, eu quero que você pense em algo que você vai vivenciar nos próximos 30 dias e projete como que você quer agir agora, considerando essa sua nova história. Então, são 3 exercícios que se complementam. A sua nova história, sua história antiga, sua nova história, o estado emocional para a nova história e como você vai agir nessa situação que você vai vivenciar com essas novas crenças, com esses novos mantras na sua mente, na sua vida. Então, é muito, muito importante. Quando você for falar com o seu chefe agora,
Você nunca mais vai fazer de uma posição de insegurança ou de medo que você teve no começo dessa semana, por exemplo. Quando você for falar com seus pares, você vai perceber que a sua postura está totalmente diferente, porque você está muito mais empoderada, muito mais confiante. São as mesmas pessoas na mesma empresa, na mesma situação, mas a forma como você está se posicionando é totalmente diferente. Agora, você já sabe o segredo para ter o respeito e admiração pelo chefe, pelos pares e pela equipe. É justamente criar histórias internas mais empoderadas, ter um estado emocional neutro e de não julgamento, para agir de uma forma muito mais conectada e intuitiva. E agora eu vou te explicar como que eu, Mariana, posso te ajudar a ser essa líder respeitada e admirada pelo chefe, pela equipe e pelos pares. Eu vou te ajudar se você for uma chefe nova na posição, tá? Sem experiência de gestão, e eu vou te mostrar como construir um estado emocional blindado para você receber feedbacks, superar comentários maldosos, por exemplo, de outros pares e deixar esse medo de ser chefe para trás. Eu vou te ajudar se você for uma gestora veterana também na sua posição, porque eu vou te mostrar como construir em detalhes uma nova história interna de segurança, de inspiração e de respeito. E se você quer se tornar gestor e gerente no futuro também, eu vou te mostrar como construir essa nova identidade baseada em respeito, baseada em admiração e baseada em poder. Como que isso vai acontecer? Com três pilares. O primeiro pilar, de conhecimento. O segundo pilar, de orientação pessoal. E o terceiro pilar, de feedback das ações. A mentoria Líder de Respeito está com as vagas abertas a partir deste momento. Então, como que você vai acessar a mentoria Líder de Respeito? Você vai acessar todo o conhecimento por um portal com aulas direcionadas de até 15 minutos para você implementar o conteúdo na hora ou no dia seguinte. Além disso, você vai receber uma orientação pessoal por áudio e mensagem no WhatsApp, onde a gente vai criar um grupo de todas as mentoradas que entrarem, e por e-mail também, tá? O feedback você vai receber sempre para você. É uma orientação individual para você. A mentoria é em grupo, as sessões ao vivo são em grupo, como a Edna comentou, ela também participa junto com outras mulheres. Porém, a orientação é individual. O feedback é para o que você estiver executando, tá? Então, quando que a mentoria começa? Ela começa imediatamente. Você faz a sua inscrição. Eu vou deixar aqui no chat o link para você fazer a inscrição. Você vai preencher um formulário sobre você e a sua carreira, logo depois que você faz a inscrição. E aí você entra na mentoria. Qual que é o bônus para quem está assistindo essa apresentação hoje? É a mentoria 1 a 1, onde a gente vai fazer uma ativação da sua mentoria Líder de Respeito. A gente vai criar um plano específico para você, totalmente direcionado, com muita agilidade, para você já ter resultados logo na primeira semana. Vou pegar o link aqui. Boa. Vou colocar o link aqui no chat para você conseguir acessar essa oportunidade que eu estou te trazendo hoje, tá? Os encontros são quinzenais, então a gente vai se encontrar quinzenalmente nos encontros ao vivo. A sua mentoria 1 a 1, ela é feita assim que você faz a inscrição e o formulário você também recebe logo em seguida. O investimento da mentoria ela é de R$ 1.997. Porém, para quem assistir a essa apresentação, você vai acessar uma oferta especial de R$ 697 à vista ou em até 12 vezes de R$ 58,08, só para quem está assistindo essa apresentação. E aí, eu quero te detalhar mais aqui alguns dos pilares. Bom, aqui
Alguns dos pilares que a gente fala dentro da mentoria. Então, para o pilar de histórias internas, eu vou te mostrar como adaptar a sua mentalidade para mudanças, para que você troque as suas histórias internas com mais agilidade. Eu vou te mostrar os efeitos, principalmente o efeito TPM, para tornar toda a transformação permanente. TPM de transformação permanente em movimento, aonde você vai conseguir criar essa nova versão líder de respeito de forma permanente, para que você não fique variando entre as dois universos, tá? A terceira coisa que envolve o pilar de histórias internas é a caixa de ferramentas para te apoiar no dia a dia e na sua própria rotina, onde você vai acessar meditações, EFT, reprogramações mentais, técnicas de soma de sistema nervoso, onde você vai conseguir trabalhar de uma forma muito mais rápida e desbloquear as suas histórias internas mais rapidamente. No pilar de estado emocional, eu vou te mostrar como mudar o seu estado emocional com o seu próprio priming e com o meu próprio priming. Você vai aprender a criar o seu e você vai usar o meu para já sair na neutralidade, no não julgamento, todos os dias de manhã, antes de começar a trabalhar. Você vai começar a se preparar para crises e desafios de uma outra forma, trabalhando também o seu estado emocional. E eu vou te mostrar crenças para você ficar cada vez mais neutra e não se julgar. Dentro do pilar, aqui são só alguns exemplos, macro exemplos, do que tem dentro de cada pilar para tirar qualquer dúvida que você esteja, tá? Dentro do terceiro pilar, o pilar de estratégia de ação, você vai ativar a sua intuição para agir de forma mais alinhada dentro da sua essência, da sua versão de líder. Você vai criar uma versão de chefe, gestora na prática, no dia a dia. A gente vai falar aqui, sim, sobre feedbacks e conversas difíceis, e a gente também vai falar sobre apresentações e um pouco de oratória, para que você se posicione de uma forma diferente, tá? Aqui entra o lado mais da praticidade, do que você vai sentir no dia a dia. E como eu falei, o bônus é a mentoria 1 a 1 para quem assistiu essa apresentação apenas, tá? Então, os próximos passos aqui ou você faz a inscrição dentro do link que eu te mandei agora, ou você vai conversar com a minha equipe comercial. Vou colocar o link agora aqui também, da minha equipe comercial, para você conversar com a Sandrinha, que me ajuda com todas as pessoas que estão querendo tirar as dúvidas da mentoria, que estão querendo saber um pouco mais sobre os pilares, ou tirar alguma dúvida de conteúdo, às vezes fica. Então, você pode acessar esse link de WhatsApp que eu coloquei aqui para falar direto com a Sandrinha e tirar dúvidas da mentoria que você tenha. Então, esse é o meu convite para você hoje aqui, tá? É um investimento inicialmente de 1.997, mas com a nossa oferta especial para essa apresentação, você vai acessar o preço de 697 ou 12 vezes de R$ 58,08. Quero agradecer muito a sua presença aqui, quem ficou até o final comigo. Não esquece de mandar um oi no WhatsApp para você não perder a oferta. Só vai ter acesso à oferta quem assistiu essa apresentação. Só vai ter acesso ao bônus quem assistiu essa apresentação do dia 18, certo? É isso. Muito feliz de ter feito essa apresentação para você aqui, com esse segredo que vai mudar com certeza a sua carreira. A gente se vê na próxima apresentação. Com certeza teremos próximas, não será com o mesmo bônus, muito possivelmente. E muito obrigada, até mais e um beijo.